Uma oração de entrega à Nossa Senhora Desatadora de nós, por toda a alma presa, por todo o fardo impossível e por toda a vida que anseia ser livre. Antes que uma única palavra de oração seja pronunciada, existe uma postura, não do corpo, embora o corpo muitas vezes saiba antes da mente, mas do espírito. É a postura de alguém que carregou algo pesado por muito tempo e chegou finalmente ao único lugar onde ainda é possível depositar esse peso. Se é assim que você se encontra agora, se algo em sua vida resistiu a todas as tentativas humanas de desatá-lo, se você chegou a esta oração não com energia e confiança, mas com o cansaço particular de quem tentou tudo e ficou sem respostas, então esta oração foi escrita exatamente para este momento, exatamente para você, exatamente para o que você está carregando. Você não está aqui por acaso. E o caminho tortuoso que o trouxe a este vídeo, a esta oração, nesta hora particular de sua luta particular, esse caminho não foi aleatório. Deus vê os lugares enredados da sua vida. Ele os vê desde o princípio. E Ele providenciou que você encontrasse a sua mãe, que recebe o que as mãos humanas não conseguem desfazer, e o leva ao único filho que jamais venceu a impossibilidade por dentro. Por isso, antes de começar, respire. Solte a pressão de orar perfeitamente. Solte o medo de que o seu caso já passou do ponto de retorno. Solte a vergonha que tem lhe dito que você não merece pedir. Você está aqui. Isso é suficiente. Entremos juntos nesta oração. Deus de todas as coisas, Pai, Filho e Espírito Santo, vimos diante de Ti agora, não com palavras polidas, mas com palavras honestas. Viemos como pessoas cujas vidas contêm lugares onde algo correu mal e não sabemos como consertar. Viemos com os nós, a enfermidade que a medicina não tocou, o silêncio onde havia um relacionamento, a dor que se enrolou tão firmemente ao redor do coração que a própria alegria se tornou algo lembrado e não algo sentido. Viemos com o medo que está por baixo de todos os outros medos e com a esperança que está por baixo de todo o cansaço. A esperança que diz que tu ainda és capaz, que a história não terminou, que ainda não chegou a manhã em que a tua misericórdia se esgota. Senhor Jesus, tu nos disseste para vir a ti, todos os que estão cansados, todos os que estão sobrecarregados. Estamos cansados. Viemos, encontra-nos aqui. E pela intercessão de tua mãe, que jamais recusou uma alma em necessidade, que o trabalho de desatar comece. Em teu nome oramos e em teu nome confiamos. Amém. Vinde a mim, todos os que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos darei descanso. Mateus 11, 28. Há algo que o Senhor não exige de você antes de agir. Ele não pede um histórico limpo. Não exige que o enredo da sua vida seja culpa de outra pessoa. Nem que sua fé seja forte. Nem que você tenha orado por tempo suficiente ou com constância suficiente para se qualificar. Ele pede apenas que você venha. Esse convite, todos os que estão cansados, todos os que estão sobrecarregados, é tão amplo quanto a condição humana. Não deixa ninguém fora do seu alcance. Seja qual for o nome do peso que você carrega, seja qual for a categoria em que ele se enquadra, por mais tempo que você o tenha carregado, você é a pessoa para quem esse convite foi escrito, e ele não o recebe à distância. Ou ele o recebe como um pai recebe um filho que estava perdido e foi encontrado. Plenamente, imediatamente, sem condições que precedam o abraço. Este é o Deus ao qual Nossa Senhora Desatadora de nós leva a sua oração. Não um soberano distante calculando seus méritos. Um pai que tem estado à sua espera. Há uma igreja em Augsburgo, na Alemanha, a igreja de São Pedro am Perlach, que guarda em uma de suas naves laterais uma pintura que a maior parte do mundo desconheceu por quase 4 séculos. Foi encomendada no início do século XVII por um nobre alemão chamado Johann Hieronymus Langenmantel, cujo casamento havia chegado a um ponto de crise tão grave que ele o levou a um padre jesuíta chamado Padre Jacob Heim, suplicando por intercessão.
O padre Ren rezou uma novena a Nossa Senhora pela situação, e enquanto orava, recebeu uma visão. E nessa visão, ele viu Maria, vestida de branco, cercada de anjos, irradiando uma serenidade que está além de toda a serenidade humana. E em suas mãos ela segurava uma longa fita branca. A fita era um caos, estava atada, enrolada, quase irreconhecível, como a coisa fluida que um dia fora. E Maria a trabalhava, metodicamente, com a atenção tranquila de alguém que não teme a complexidade e não se desanima diante da dificuldade. Ela soltou cada nó, um após o outro, até que a fita repousou suave e luminosa em suas mãos, correndo livremente de uma ponta à outra. O casamento foi restaurado. O nobre encomendou a pintura que retratava a visão. Por quase 400 anos ela ficou pendurada naquela igreja alemã, venerada pelos fiéis de Augsburgo, desconhecida além de seus muros. Era um tesouro guardado em espera. Na década de 1980, um jovem seminarista argentino que estudava na Alemanha ficou diante daquela pintura. Seu nome era Jorge Mário Bergoglio. Ele ficou ali e algo aconteceu nele. Um reconhecimento que vai mais fundo do que a análise. Uma ressonância no espírito. A sensação de um homem que encontra algo que não sabia que estava procurando. Ele compreendeu que a imagem carregava mais do que uma história local. Trouxe cartões de devoção de volta à Argentina. Rezou a novena. Partilhou a imagem com sua comunidade em Buenos Aires e dali ela se espalhou, lentamente no início e depois com a velocidade silenciosa de algo cujo tempo havia chegado. O homem que estivera diante daquela pintura tornou-se, com o tempo, o Papa Francisco, o bispo de Roma e pastor da Igreja Universal. E quando isso aconteceu, em uma devoção guardada numa nave lateral da Baviera, foi de repente recebida pelo mundo católico inteiro. O Espírito Santo, que governa essas coisas com um tempo que faz o planejamento humano parecer primitivo, havia escolhido o homem e preparado o momento. A imagem foi ao mundo, e agora chegou até você. Porque a imagem de Nossa Senhora desatadora de nós atinge as pessoas da forma como atinge? O que faz com que alguém que nunca ouviu falar desta devoção encontre a pintura e sinta imediatamente que ela fala sobre si mesmo? Que a fita em suas mãos é a história de sua vida? A resposta não é complicada. É que toda a vida humana contém nós. Isso não é uma metáfora ou uma imagem emprestada da devoção. É a descrição mais direta possível da condição humana. Algo está preso em cada pessoa que não devia estar preso. E algo está bloqueado em cada família que devia estar fluindo. Chamamos esses nós por diferentes nomes conforme onde aparecem. Os chamamos de trauma, doença crônica, dívida, vício, distanciamento, depressão, luto que não se resolve. Mas por baixo de todos os nomes diferentes está a mesma experiência. Algo foi apertado que não conseguimos soltar, por mais que tentemos. A igreja não olhou para essa realidade e ofereceu um programa ou um método. Ela ofereceu uma mãe. Uma mãe que não fica de longe avaliando a sua situação de uma distância profissional. Uma mãe que se aproxima o suficiente para ver o nó, que o toma em suas mãos, que o leva ao único que tem tanto a autoridade para libertar o que está preso quanto o amor para levar o trabalho até o fim. Há um momento no Evangelho de João, o primeiríssimo sinal do ministério público de Jesus, que nos mostra exatamente como funciona a intercessão mariana. Um banquete de casamento em Caná. O vinho acabou antes que a celebração termine, o que naquela cultura não é apenas um transtorno, mas uma catástrofe social, uma vergonha que poderia perseguir a família por anos. Maria percebe isso antes de qualquer outra pessoa. Ela não espera ser consultada. Vai diretamente ao filho e diz 4 palavras. Não tem vinho. Sua mãe disse aos serventes, fazei o que ele vos disser. João 2, 5. Jesus responde com o que parece ser resistência. A sua hora ainda não chegou. Mas Maria não argumenta nem insiste. Simplesmente se volta para os serventes e diz, fazei o que ele vos disser. E essa é toda a forma da intercessão mariana, condensada em uma única frase. Ela percebe a necessidade, leva-a a Jesus, confia que ele vai agir,
Posiciona todos ao seu redor para receber o que ele está prestes a fazer. Não diz aos serventes como será. Não explica o mecanismo do milagre. Não exige um prazo. Simplesmente confia e instrui os que estão ao seu redor a se colocarem à disposição do filho. A água se tornou vinho. O melhor vinho, servido por último, quando os convidados já tinham bebido bastante e ninguém notaria a diferença. Mas Jesus notou. E Maria sabia que ele notaria. Esta é a mulher a quem levamos nossas fitas atadas. Ela faz isso desde Caná. Jamais parou. Cada oração que lhe foi levada, ela a levou diretamente a ele. Jamais em toda a história redirecionou uma única alma para si mesma como destino. Ela é sempre somente a que diz: fazei o que ele vos disser. É importante entender o que significa orar a Nossa Senhora. Não no sentido diminuído de fazer uma pergunta, mas no sentido teológico pleno do que acontece quando um católico se ajoelha diante de sua imagem. Não estamos adorando uma criatura. Estamos pedindo a um membro do corpo de Cristo, o membro mais exaltado, a rainha do céu, a mulher cujo sim tornou a encarnação possível, que una sua voz à nossa. Fazemos isso pelo mesmo motivo pelo qual pedimos a um amigo de confiança que ore por nós, multiplicado além de toda medida. Santo Ireneu de Lyon, escrevendo no 2º século, nos deu a chave teológica. O nó da desobediência de Eva foi desatado pela obediência de Maria. A escolha de Eva no jardim, tomar o que Deus havia proibido, confiar no seu próprio julgamento em vez da palavra dele, foi o primeiro atar do nó. E isso pôs em movimento uma longa história de cativeiro. O fiat de Maria na Anunciação, o seu sim ao anúncio impossível do anjo, o seu faça-se em mim segundo a tua palavra, começou o desatamento. Não porque ela seja a Salvadora. Cristo, somente Cristo, é o Salvador. Mas porque a obediência dela abriu a porta pela qual o Salvador entrou no mundo, e a sua intercessão continua, do céu, a levar as orações de seus filhos ao Filho que ela ama. A oração do justo tem grande eficácia quando é fervorosa. Tiago 5:16. Maria é justa de uma forma em que nenhum outro ser humano jamais foi declarado justo. Preservada do pecado desde o primeiro momento de sua concepção, não porque o mereceu, mas porque Deus, em sua generosidade extraordinária, escolheu dar à sua própria mãe a graça que torna a intercessão poderosa. E o livro do Apocalipse nos dá um vislumbre de como é a sua intercessão do lado do céu. Os anciãos diante do trono, segurando taças de ouro cheias de incenso, e a Escritura nos diz que essas taças são as orações dos santos. A sua oração, a que você está rezando agora mesmo, está entrando nessa taça. Está subindo. E a voz que se une à sua é a voz da Mãe do Senhor. Se esta oração está encontrando você num momento de verdadeira necessidade, se algo se soltou em você enquanto ouvia, por favor, clique em curtir agora e compartilhe este vídeo com alguém que você ama e que carrega um peso que não consegue pousar. Você pode ser o instrumento que Deus está usando para alcançá-lo. Tragamos agora os nós específicos diante de Deus, porque esta não é uma oração geral para pessoas em geral em dificuldade geral. Esta é uma oração pelo nó particular na sua vida particular, carregado por você nesta hora particular. Oramos pelo nó da enfermidade física. Por cada pessoa que está assistindo a este vídeo, a partir de um corpo que se tornou uma fonte de dor, em vez de um veículo de vida. O diagnóstico que chegou e reorganizou todo o seu entendimento do futuro. A condição crônica que sobreviveu a todos os tratamentos, que esgotou todos os protocolos, que lhe tirou a simples liberdade de acordar e confiar que o próprio corpo a levará adiante durante o dia. Você fez tudo o que o mundo médico pediu. Você teve paciência. Você foi fiel. E ainda assim, o corpo não sarou. E o cansaço que você sente não é apenas físico. É o esgotamento de quem espera há muito tempo por uma manhã que ainda não veio. Senhor Jesus, tu que tocaste o leproso quando o mundo inteiro havia recuado, que ordenaste a febre da sogra de Pedro com uma única palavra e ela fugiu, que viste o homem paralisado na piscina de Betesda e curaste 38 anos de espera num instante.
que abriste os olhos que estavam selados desde o nascimento, que entraste numa casa de luto e chamaste uma menina de 12 anos de volta do limiar da morte. Tu não mudaste. O poder que fluía pelas tuas mãos em cada estrada da Galileia é o mesmo poder presente a cada corpo enfermo representado nesta oração. Tu não ficaste cansado de sofrer. Não revisaste para baixo a tua disposição de curar. Fala, Senhor, diz a palavra, que cada corpo representado nesta oração ouça o som dela. Nossa Senhora, você sabe o que é assistir a um corpo sofrer sem poder detê-lo. Você ficou ao pé da cruz e viu o corpo do seu filho despedaçado de maneiras que teriam destruído qualquer um que não estivesse sendo sustentado pela graça divina. Você não desviou o olhar. Você ficou. E porque você permaneceu nas trevas, emergiu com uma autoridade sobre o sofrimento que nenhum observador distante poderia ter. Leve as orações dos enfermos ao seu filho. Peça a ele, simplesmente, diretamente, da forma como falou em Caná. Que haja e que a cura seja tão clara, tão além do que a medicina poderia ter produzido sozinha, que o testemunho só possa apontar numa direção. Ele sara os de coração partido e cura as suas feridas. Salmo 147, 3. Oramos pelo nó do relacionamento quebrado, pelo casamento que passou pela dificuldade, passou pela tensão e passou pelo ponto em que o aconselhamento foi tentado e a oração foi oferecida e a esperança foi estendida. E chegou agora ao lugar onde uma pessoa decidiu que acabou e você é o único ainda de joelhos e sente a solidão particular de orar por uma reconciliação que a outra pessoa não deseja mais. Oramos pelo filho que ficou em silêncio, o filho ou a filha que parou de atender, que construiu um muro com o seu desaparecimento, que nenhuma carta, nenhuma mensagem, nenhum presente, nenhum pedido de perdão conseguiu mover. Oramos pelo pai ou pela mãe de quem foram herdadas feridas, antes que houvesse entendimento suficiente para resistir a elas, e para quem o relacionamento está agora revestido de décadas, de padrões que correm tão fundo que nenhum dos dois sabe como encontrar a saída. Senhor, tu disseste que vieste para reconciliar o que estava separado. Demonstraste isso na cruz, onde a brecha entre o céu e a terra, o maior distanciamento da história da existência, foi fechada pelo corpo do teu filho. Se essa reconciliação foi possível, nenhum distanciamento humano está além do teu poder. Tu restauraste José aos irmãos que o haviam vendido. Trouxeste Jacó e Esaú de volta um ao outro depois de anos de exílio e inimizade. Chamaste o pródigo para casa enquanto o pai ainda vigiava na estrada. Trabalha, Senhor. Trabalha nos corações dos distanciados. Amacia o que endureceu. Abre o que foi fechado. Faz o que nenhum esforço humano foi capaz de fazer. Não porque merecemos, mas porque Tu és o Deus que se especializa em restauração. Nossa Senhora, você manteve a fé no relacionamento entre o seu filho e os seus discípulos, através da pior ruptura que a amizade já conheceu. Você estava no cenáculo quando a comunidade que havia se dispersado na Quinta-feira Santa foi reunida de novo pelo Espírito Santo e renovada. Você sabe como ficar à beira de uma coisa quebrada e confiar que Deus não terminou com ela. Fique com cada pessoa nesta oração cuja família está em pedaços. Interceda pelo reencontro que só Deus pode organizar. Se você ainda está conosco, e somos tão gratos por isso, por favor, reserve um momento para se inscrever neste canal. Estamos aqui toda semana, levando você à presença de Deus por meio da oração, da escritura e da intercessão dos santos. Inscreva-se e traga alguém com você. Oramos pelo nó da impossibilidade financeira. Por cada pessoa que está assistindo e não sabe como o mês seguinte será gerenciado, cuja conta bancária diz uma coisa e cujas obrigações dizem outra, e a distância entre esses dois números é uma fonte de terror diário. Pelo empresário que construiu algo com anos de sacrifício e agora o vê falhar, sem saber se o que está à frente é um novo começo ou apenas um fim. Por quem tem buscado trabalho e enviado candidaturas para o silêncio, batido em cada porta que parecia aberta e encontrado cada uma fechada antes que pudesse colocar o pé. Pela família carregando uma dívida tão pesada que mudou a atmosfera da casa,
fazendo cada momento ordinário parecer que acontece sob pressão. O meu Deus suprirá todas as vossas necessidades, segundo as suas riquezas em glória. E em Cristo Jesus. Filipenses 4:19. Essa promessa não carrega nenhuma condição sobre como a necessidade surgiu. Não pergunta se a situação financeira é sua culpa ou de outra pessoa. Não calcula o quão fiel você foi ou por quanto tempo esperou. Ela diz, o meu Deus suprirá. E diz que a medida da provisão são as suas riquezas em glória, que são, por definição, sem limite. Traga este nó a Nossa Senhora, coloque-o em suas mãos, peça-lhe que o leve àquele que possui tudo, que não é impedido pelas limitações das economias, dos empregadores ou das circunstâncias, e que tem uma longa história de enviar provisão de direções que ninguém previu. Há um nó que raramente é nomeado em orações públicas, porque nomeá-lo exige um grau de honestidade que parece perigoso. É o nó da vergonha, não o constrangimento, não o arrependimento. E na vergonha, a convicção profunda de que há algo em você, algo em sua história, algo no acúmulo das escolhas que fez e dos danos que causou, que o coloca além do limite externo do que a graça ainda está disposta a alcançar. O sussurro que diz, para outras pessoas, sim, a misericórdia de Deus é real, mas você foi longe demais, você soube demais e escolheu errado vezes demais. A porta que poderia ter estado aberta uma vez, já não está mais aberta para você. Vamos falar sobre isso diretamente porque essa voz não é a voz de Deus, e não é a voz da igreja, e não é a voz da Escritura. É a voz daquele que sabe que, se puder convencê-lo de que a misericórdia tem um limite que você já ultrapassou, não precisa trabalhar mais. As Escrituras não dizem que o amor leal do Senhor nunca cessa, exceto para as pessoas que foram mais longe. Uai, não dizem que as suas misericórdias são novas cada manhã, exceto depois das noites que foram particularmente escuras. Dizem, o amor leal do Senhor nunca cessa. Ponto. As suas misericórdias são novas cada manhã. Ponto. Grande é a sua fidelidade. Ponto. As misericórdias do Senhor jamais cessam, as suas compaixões nunca se esgotam. Elas se renovam a cada manhã. Grande é a tua fidelidade. Lamentações 3:22-23. Nossa Senhora desatadora de nós, cheia de graça. O que significa não parcialmente cheia, não suficientemente cheia, mas cheia da forma que somente o dom direto de Deus a uma pessoa pode preencher. Interceda por cada pessoa nesta oração que decidiu ser a exceção à misericórdia. Você não foi cheia de graça porque a mereceu primeiro. Foi cheia de graça porque o Deus que a escolheu é generoso além de toda medida. E essa mesma generosidade está alcançando cada pessoa que assiste a este vídeo agora mesmo, independentemente do peso do que carregam do passado. Ajude-as a receber o que sempre as esperou. Desate o nó da vergonha. Que a fita de suas vidas comece a se mover novamente em direção à misericórdia que sempre lhes esteve esperando. O Evangelho de Marcos nos apresenta uma mulher cuja história pertence ao centro desta oração. Ela havia sofrido hemorragia por 12 anos. Não semanas, não meses. 12 anos, 4.000 dias de uma condição que drenava sua força, consumia suas finanças, e pela lei religiosa de sua cultura, a declarava ritualmente impura, o que significava intocável, o que significava invisível, o que significava assistir a vida da comunidade acontecer de fora, enquanto esperava por algo que nunca chegava. Ela havia ido a todos os médicos que pôde encontrar e gasto tudo o que tinha. O Evangelho diz que ela não havia melhorado, havia piorado, e então ela ouviu que Jesus estava passando. Não pediu uma reunião, não mandou um recado. Ela se abriu caminho numa multidão que não tinha direito legal de entrar. Uma multidão que teria recuado se soubesse que ela estava ali, e estendeu o braço pelos corpos ao seu redor e tocou a barra do manto dele. Um toque, e o sangramento parou. 12 anos de um nó que nada humano havia conseguido soltar. E ele se desfez num único momento, na beira do desespero dela, no meio de uma multidão que nem sabia que ela estava lá. Jesus sentiu o poder sair dele. Parou, se virou e perguntou quem o havia tocado.
E os discípulos olharam para a multidão que pressionava de todos os lados e disseram: todos estão tocando o Senhor. Mas Jesus procurava por uma pessoa. Esperou até que ela se aproximasse, tremendo, e caísse aos seus pés. Ela lhe contou tudo. Todos os 12 anos. Os médicos, o dinheiro, a vergonha, o isolamento, tudo. E ele a olhou, esta mulher que ninguém naquela multidão havia notado, esta mulher que havia sido invisível por mais de uma década, esta mulher cuja própria presença na multidão era tecnicamente uma violação. E disse uma palavra que teria sido inimaginável para ela. Filha, a tua fé te salvou. Vai em paz e fica curada da tua enfermidade. Marcos 5:34. Filha, não paciente, não a mulher impura, não o caso número 12. Filha. A ele a chamou pela sua identidade mais fundamental. Não pelo nome que a condição lhe dera, não pelo nome que o isolamento lhe dera, mas pelo nome que o Pai lhe dera antes de ela nascer. Ele não apenas curou seu corpo, restaurou o seu nome, restaurou o seu lugar, restaurou sua dignidade diante da multidão que havia sido sua barreira. Devolveu não apenas a saúde de 12 anos, mas o eu que ela havia sido antes de esses 12 anos começarem. Você é aquele ou aquela que tem atravessado multidões de dúvida e desânimo e oração decepcionada, alcançando a barra do manto dele mais uma vez? Então esta é a sua palavra. Ele parou. Ele se virou. Ele está olhando pela multidão à procura de quem alcançou. E o encontrou. E o nome que ele está prestes a pronunciar sobre você não é o nome que a sua condição lhe deu. É o nome que ele lhe deu antes que o tempo começasse. Vale a pena pausar para entender como os nós se formam, porque a maneira como você ora por seu desatamento é moldada pelo conhecimento de sua origem. Alguns nós mesmos atamos. Decisões tomadas por medo, por orgulho, pela cegueira que confunde a vontade própria com a sabedoria. As consequências dessas decisões se enrolaram em nossas vidas de maneiras que ainda estamos descobrindo anos depois da escolha original. Não justificamos esses nós. Não fingimos que apareceram sem causa. Mas os trazemos honestamente àquela que desatou o nó da própria desobediência de Eva pela misericórdia do seu filho. Outros nós foram atados por outras pessoas, feridas infligidas em nós antes de sermos velhos o suficiente para entender o que estava acontecendo, muito menos para nos proteger. Há traições por pessoas que deveriam ser seguras, abandonos que deixaram marcas que nenhum processo de cura apagou totalmente. Não escolhemos esses nós, eles foram entregues a nós, mas os carregamos. E Nossa Senhora não pergunta de quem é a culpa do nó antes de tocá-lo. E alguns nós são geracionais, fios de pecado e sofrimento e padrões quebrados que se movem pelas linhagens familiares, como a água se move por canais abertos na pedra, seguindo caminhos desgastados muito antes de qualquer um de nós chegar. Padrões de vício, padrões de indisponibilidade emocional, padrões de instabilidade financeira ou violência relacional que se reproduzem de geração em geração, não porque alguém escolheu perpetuá-los, mas porque o canal já está lá e a água não conhece outro curso. Maria os recebe também. O não exige que você entenda um nó completamente antes de trabalhar nele. Ela o vê, ela o pega, ela o leva a Jesus. Clama a mim, e eu te responderei, e anunciar-te-ei coisas grandes e ocultas que não sabes. Jeremias 33, 3. Deus não está esperando à distância enquanto você tenta reunir fé suficiente ou articular teologia suficiente para merecer sua aproximação. Ele já está na situação, já tem trabalhado, de maneiras ainda não visíveis para você, em direções que só se tornarão claras em retrospectiva, desde antes de você saber que estava em apuros. O testemunho de todos que já atravessaram uma temporada impossível é este. No meio dela, eu não o via agindo, mas quando acabou, pude rastrear cada passo que ele havia dado, cada porta que se abriu no momento exato, cada palavra dita pela pessoa certa no momento certo. E cada aparente coincidência que resultou ser a impressão digital de um Deus que nunca esteve ausente, apenas invisível. Ele está fazendo isso em sua vida agora mesmo.
Não em algum momento futuro quando sua fé tiver crescido ou suas circunstâncias tiverem melhorado. Agora, no enredo, no silêncio, no espaço onde você ora orações que parecem voltar ao teto e ficar lá. Ele está trabalhando, e as mãos de Nossa Senhora estão se movendo na fita. Com paciência, sem frustração, sem pressa, um nó de cada vez. Queremos convidá-lo a fazer algo antes de chegarmos ao encerramento desta oração. Vá aos comentários e nomeie o nó que está trazendo a Nossa Senhora hoje. Escreva: há peso espiritual no ato de nomear uma coisa diante de Deus e diante de uma comunidade de fé. Há pessoas neste canal que estão orando. Você não está sozinho nisso. A Escritura não apresenta a impossibilidade da forma como a nossa experiência o faz. Nós encontramos a impossibilidade como uma parede, sólida, definitiva, carregando a autoridade do fato. A Escritura a apresenta de forma diferente. Na Escritura, a impossibilidade é consistente e, repetidamente, o lugar onde Deus realiza o seu trabalho mais reconhecível. Abraão e Sara haviam ultrapassado a idade fértil havia décadas, e Isaque chegou. Os israelitas estavam presos entre o mar e um exército que avançava sem nenhum lugar para onde ir. E um caminho apareceu pelas águas onde havia apenas água. A viúva de Sarepta tinha um último punhado de farinha e uma última medida de azeite, e se preparava para comer sua última refeição antes de ela e seu filho se sentarem para morrer. E por toda uma temporada de seca, a farinha não se esgotou e o azeite não falhou. Lázaro havia sido selado numa tumba por 4 dias e os que lamentavam já estavam lá, e mesmo seus amigos mais próximos haviam desistido. E Jesus o chamou pelo nome. Jesus lhe disse: eu sou a ressurreição e a vida. Quem crê em mim, ainda que esteja morto, viverá. João 11, 25. Estas não são histórias inspiradoras de uma era diferente. São o testemunho consistente de um Deus, cuja relação com a impossibilidade é diferente de tudo na experiência humana. Ele não calcula probabilidades, não avalia se a situação está enraizada demais para ser revertida. Ele chama o que não existe como se já existisse. Fala aos mortos e eles se levantam. Fala ao mar e ele se aparta. E a questão que está diante de você nesta oração não é se Deus é capaz. Ele respondeu a essa pergunta em cada século da história humana. A questão é se você continuará crendo enquanto espera pela resposta. Se continuará trazendo a fita às mãos de Maria, mesmo quando ela ainda parece atada, mesmo quando a espera se estendeu além do ponto em que a esperança parece razoável. O inimigo da sua alma quer que você responda a essa pergunta com silêncio, com retirada, com o lento afastamento da oração que não vem de uma única decisão de desistir, mas de 1000 pequenas decisões de adiar para depois. Ele não precisa que você renuncie à sua fé. Ele só precisa que você pare de trazer a fita. Continue trazendo. Os que esperam no Senhor renovam as suas forças, sobem com asas como águias, correm e não se cansam, caminham e não se fatigam. Isaías 40, 31. O profeta Isaías fala de um Deus que não se cansa, tendo um Deus que não olha para a duração da sua temporada impossível e fica impaciente. Um Deus que não é limitado pelo calendário da sua espera. E ele faz uma promessa extraordinária. Os que esperam no Senhor não apenas suportam, eles são renovados. A própria espera, quando é uma espera em Deus, em vez de uma espera que virou as costas a Deus, torna-se a fonte de uma força que não é de origem natural. Algo se forma na pessoa que ora através do longo silêncio que não poderia ter se formado de nenhuma outra forma. Uma profundidade, um enraizamento, uma qualidade de fé que sabe, por experiência e não por teoria, que Deus é fiel mesmo quando ainda não está visível. Nossa Senhora desatadora de nós, você sabe por dentro o que é essa espera. Esperou 9 meses de uma gravidez que ninguém ao seu redor conseguia entender plenamente. Auá esperou 30 anos em Nazaré, enquanto o Filho de Deus aprendia carpintaria e se preparava para um ministério que você ainda não podia ver. Esperou por 3 dias da cruz, os 3 piores dias na história do mundo, mantendo a fé na ressurreição, enquanto as evidências disponíveis aos seus sentidos diziam apenas morte. Você é a padroeira dos que esperam.
Ore por cada pessoa nesta oração que está olhando para o relógio, contando os dias, perguntando na linguagem exausta da longa espera. Até quando, Senhor? Peça ao seu filho que o sustente com a mesma ternura que a sustentou em cada sábado santo. Você ficou por tudo isso, e isso importa, não como uma métrica de desempenho, não como algo para se sentir bem, mas como um fato espiritual. E o inimigo da sua alma queria arrastá-lo desta oração antes que ela chegasse ao lugar onde precisava chegar em você. Ele queria a notificação, a distração, a sensação de que você poderia voltar a isso depois. E esse depois nunca chegando. Mas você ficou. Deus manteve sua atenção aqui porque há algo nesta oração que Ele tem para você especificamente. E Ele teve paciência suficiente para esperar até que você estivesse pronto para recebê-lo. O milagre em que você está confiando a Deus é real. Não é uma esperança vaga ou uma aspiração geral. É uma coisa específica, nomeada, particular. A cura de um corpo específico, a restauração de um relacionamento específico, a provisão de uma necessidade específica. E ela importa a Deus com uma especificidade que espelha a sua própria. Ele não arquivou o seu caso numa categoria geral de sofrimento humano e o colocou numa fila. Ele conhece o seu nome, conhece os detalhes, conhece a história de cada oração que você fez por esta situação, incluindo as que foram mais gemido do que palavra, incluindo as que você fez às 3 da manhã, quando ninguém mais estava acordado. Ele esteve presente em cada uma delas. E sabemos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Romanos 8, 28. Todas as coisas. O versículo não exclui as difíceis, não faz exceção para as longas esperas, as orações sem resposta, os momentos em que o nó pareceu apertar em vez de soltar. Todas as coisas, incluindo o próprio nó, estão sendo trabalhadas por um Deus soberano, amoroso e infinitamente criativo em algo que, no fim, valerá cada hora de sua formação. Isso não minimiza a dor do que você carrega. Não lhe diz que a perda não é perda, ou que o sofrimento não é sofrimento. Diz que nada pelo que você passou é desperdiçado nas mãos de Deus. Nem uma lágrima, nem uma noite de oração sem dormir, nem uma manhã em que você acordou e o nó ainda estava lá e você escolheu confiar mesmo assim. Ele está fazendo algo com tudo isso. E quando estiver pronto, quando a fita correr livremente e você puder olhar para trás por todo o enredo, você verá que cada fio estava nas mãos dele o tempo todo. Nossa Senhora desatadora de nós, reúna agora as intenções de cada pessoa nesta oração. O caso médico impossível que esgotou toda a opção natural. O casamento que uma pessoa encerrou, mas outra ainda ora. O filho pródigo que está ausente há tanto tempo que a esperança emagreceu, mas não se apagou completamente. A situação financeira que estava a um pagamento perdido de uma crise. O vício que levou anos, dignidade e possibilidade e deixou para trás uma vida que a pessoa que vive nela nem sempre reconhece. A depressão que fez as coisas mais simples parecerem montanhas. O luto que ultrapassou todos os prazos do luto normal. A vergonha que tem mentido para alguém por anos sobre quem é e se ainda está ao alcance da graça. Receba tudo isso. Tudo. Receba das mãos deles para as suas e leve ao filho que espera exatamente por isso. Ele jamais recusou uma oração que você lhe trouxe. Jamais olhou para o que você colocou em suas mãos e disse: "Isso é demais." Ele é o que ficou diante de uma tumba selada e disse: "Retirem a pedra." Não porque a situação merecia um milagre, mas porque amava as pessoas que estavam ao redor daquela tumba e não estava disposto a deixá-las no luto um dia, a mais do que o necessário. Senhor Jesus Cristo, Filho do Deus vivo, Filho de Maria, viemos a Ti agora pela intercessão de Tua Mãe. Não porque nosso histórico de oração seja limpo, ou nossa fé seja grande, ou nosso registro de fidelidade justificaria o pedido. Viemos porque Tu nos disseste para vir, porque Tu fizeste o convite amplo o suficiente para incluir todos os que estão cansados. Estamos cansados e confiamos que o próprio cansaço nos qualifica para aceitar o que Tu ofereceste. Fala aos corpos enfermos. Fala aos relacionamentos quebrados.
Fala às impossibilidades financeiras. Fala às almas que estão deitadas em seu leito à beira da piscina há 38 anos, esperando que alguém as ajude a entrar na água. Tu não precisas da água. Tu és a cura, diz a palavra. Espírito Santo, sopro de Deus, fogo do Pentecostes, consolador dos aflitos. Pedimos agora que te mova através desta oração de uma forma que sobreviva ao vídeo. Não o calor passageiro de um momento emocional. Não a sensação que se dissipa quando o dia volta a fazer suas exigências. Pedimos algo que desça até as raízes. Um encontro pessoal com o Deus vivo que se torne uma linha traçada na história da fé de uma pessoa. Um antes e um depois. Um momento que possa ser apontado anos mais tarde como o lugar onde algo mudou. Que haja hoje uma palavra dita no interior do coração de cada pessoa que confirme o que vem pedindo e que não poderia ter vindo de nenhuma outra fonte senão tu. E que haja uma paz inesperada que se instale na situação específica que não conheceu nada além de turbulência. Que haja um sinal, dado não porque a fé exige provas, mas porque Deus é generoso e conhece os seus filhos e sabe o que é preciso para que continuem. E às vezes o que é preciso é a evidência pequena, precisa e inegável, de que ele não esqueceu os detalhes particulares. E, Senhor, que o milagre seja visível, não apenas interno, que o relatório médico mude de uma forma que o médico não consiga explicar completamente. Que o telefone toque com a voz da pessoa que ficou em silêncio por anos, chegando de uma direção que ninguém orquestrou. Que a provisão venha de uma fonte que não estava na lista de possibilidades de ninguém. Que o vício se quebre num dia ordinário que termina numa liberdade extraordinária. Que o diagnóstico se reverta à vista das pessoas que conhecem a história completa do caso, de modo que o testemunho que surgir não possa ser explicado por nada menos do que a mão de Deus. Nossa Senhora desatadora de nós, estamos nos aproximando do encerramento desta oração e pedimos a graça que sustentará todas as outras. A graça da paz. Não uma paz que espera a resolução da situação antes de chegar. Não uma paz condicionada a receber o milagre até determinada hora. A paz que o próprio Jesus descreveu como diferente em essência de tudo o que o mundo oferece. A paz que pode coexistir com perguntas sem resposta, com situações não resolvidas, com a presença contínua do nó e ainda assim ser real. A paz que não é a ausência de dificuldade, mas a presença de Deus dentro da dificuldade. Deixo-vos a paz, a minha paz vos dou. O não vô-la dou como o mundo a dá. Não se turbe o vosso coração, nem se atemorize. João 14, 27. Ore essa paz sobre cada pessoa que veio a esta oração. Que ela chegue não como um conceito teológico, mas como uma experiência física, instalando-se no corpo como calor depois de um longo frio, chegando no meio da noite quando a ansiedade voltou e a lógica se esgotou. Presente de manhã, cedo, quando o primeiro pensamento ainda é o nó, e o segundo pensamento é: mas ele está trabalhando nisso. Que essa paz seja a confirmação contínua de que Deus está presente. Não esperando que a situação melhore para aparecer, mas presente agora, no meio do impossível, trabalhando com a mesma precisão paciente com que sempre trabalhou. Senhor Jesus, damos graças a Ti, damos graças pelo dom de Tua Mãe, entregue a nós da cruz na pior hora do pior dia, e para que nunca estivéssemos sem a ajuda de alguém que conhece a necessidade humana por dentro. Damos graças por uma pintura numa igreja alemã que preservaste por 4 séculos de obscuridade para exatamente o momento em que o mundo precisava vê-la. Damos graças pelo seminarista argentino que ficou diante dela, reconheceu o que ela carregava e passou a vida garantindo que o resto de nós tivesse acesso ao que ele encontrou. Damos graças porque a comunhão dos santos é real, que a distância entre nós e a intercessão de Maria é apenas a distância até a próxima oração, que o céu não está longe, que estamos rodeados por uma nuvem de testemunhas que não pararam de orar desde que passaram pelo véu. Damos graças por cada pessoa que orou esta oração hoje, pelo pai ou pela mãe que está mantendo a família unida com o que lhe resta de força, e pelo crente enfermo que escolheu a fé quando o corpo dava todos os motivos para o desespero, pelo cônjuge ainda de joelhos por um casamento do qual a outra pessoa se foi,
pelo jovem lutando contra um vício que tomou mais do que deu, pelo que é velho no corpo, mas cujo espírito ainda alcança, pelo que veio a esta oração com 0,5% de fé restante e assistiu a tudo porque esse 0,5% se recusou a se apagar. Honra essa fé, Senhor, que ela seja a menor semente na melhor terra e que a colheita seja desproporcional à pequenez da semente. Ora, aquele que é poderoso para fazer infinitamente mais do que tudo quanto pedimos ou pensamos, segundo o poder que em nós opera, a ele seja a glória na Igreja e em Cristo Jesus, por todas as gerações, para todo o sempre. E amém. Efésios 3, 20-21. Esta é a declaração que fazemos sobre a sua vida enquanto esta oração se aproxima do fim. Não como uma conclusão educada, não como uma fórmula para encerrar um vídeo, como uma palavra viva pronunciada em fé sobre a coisa específica e impossível que você tem carregado. A coisa com que você chegou aqui, a coisa que você segurou em suas mãos enquanto ouvia, a coisa em que você tem confiado a Deus para desatar. Infinitamente mais do que tudo quanto pedimos ou pensamos. Essa é a medida, e o poder que trabalha para realizá-la não é o seu, é o dele, já residente em você, já em movimento, já fazendo o que nem a sua força nem o seu desespero poderiam realizar por conta própria. Antes de fechar este vídeo, ouça isto. Nossa Senhora Desatadora de Nós não guarda o que você lhe traz. Ela o recebe e o leva imediatamente ao seu filho. É tudo o que ela sempre fez. Cada novena rezada em seu nome, cada oração desesperada sussurrada no escuro, cada fita colocada em suas mãos, ela as reuniu todas e as trouxe diante de Jesus. Ela é a mãe de Caná, sempre e sem variação. Ela vê a escassez, leva a ele, posiciona todos ao seu redor para fazer o que ele disser, e espera, com a confiança absoluta de uma mulher que viu o seu filho ressuscitar os mortos, que ele haja. Portanto, que tudo isso o leve exatamente onde ela sempre levou seus filhos, a ele. A Eucaristia, se você é católico, ao milagre diário do corpo e do sangue de Cristo, que é a fonte e o cume de tudo o que a Igreja oferece e o solo do qual cresce todo outro milagre. Aos sacramentos, à confissão, à comunidade viva da Igreja, à prática diária da Escritura e da oração e das pequenas escolhas fiéis que juntas constituem uma vida orientada para Deus. A busca que ele prometeu que sempre terminará em encontro. Porque o milagre que mais importa, mais do que o corpo curado, mais do que o casamento restaurado, mais do que a libertação financeira, por mais desesperadamente reais que todos esses sejam, é o milagre de uma alma que encontrou o amor de Deus e parou de fugir dele. Esse milagre está disponível para você agora mesmo. Não quando os nós estiverem soltos. Não quando as circunstâncias tiverem melhorado. Agora, aqui, no meio do enredo. Buscar-me-eis e me achareis, quando me buscardes de todo o vosso coração. Jeremias 29, 13. Busque-o com tudo, não apenas com as partes apresentáveis, não apenas com a fé que ficaria bem num testemunho. Não traga as partes desgastadas, as com medo, as que têm rezado a mesma oração por anos, e não têm certeza de quantas vezes mais conseguem rezá-la. Ele não é sobrecarregado pelo enredo. Ele não olha para a complexidade da sua situação e recalcula a sua disposição. Ele é o desatador de todos os nós, trabalhando pelas mãos de sua mãe, pela intercessão dos santos, pelos movimentos lentos e fiéis da graça, numa vida entregue à confiança. E ele termina o que começa. A fita de sua vida, no fim, correrá suave e livre. Assim como correu na visão do padre Jacob Rehm, há 400 anos numa pequena capela em Augsburgo, e assim como correrá quando você finalmente se encontrar na plenitude do Deus que nunca a soltou. Esse dia está chegando. Até que chegue e continue trazendo a fita às mãos da mãe que nunca se cansará de trabalhá-la para libertá-la. O Deus que começou esta obra em você é fiel. Ele a levará até o fim. Nossa Senhora Desatadora de Nós, intercedei por nós. Senhor Jesus Cristo, tende misericórdia de nós. Espírito Santo, move-te em cada vida tocada por esta oração. Deus Pai, seja feita a tua vontade.
Que a tua vontade seja o desatamento de cada nó, a cura de cada ferida, a restauração de tudo o que foi quebrado ou perdido ou atado. Colocamo-nos nas tuas mãos, em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Amamo-vos, estamos orando por vós. Volte. Glória a Deus, agora e por todos os séculos dos séculos.